Doutor, estamos a poucos dias do início da Capital Europeia da Cultura. O que eu lhe pergunto é se Guimarães está preparada para uma grande festa. Eu tenho a convicção que sim, sincera, assumida, porque aquilo que fizemos como que um pré-aquecimento do dia 21 tem correspondido àquilo que são as expectativas mais simpáticas que, do nosso ponto de vista, poderiam ter acontecido. Estou a falar no espetáculo dia 14 e estou a falar também na passagem de ano. Foi possível, de facto, nós demonstrarmos, sem querer demonstrar nada, de que, de facto, a população de Guimarães está a aderir, agora de uma forma definitiva do meu ponto de vista, a vários níveis, àquilo que é a responsabilidade de toda a cidade e de toda a região. Numa primeira fase, a Câmara teve como responsabilidade requalificar a parte mais central da cidade para essa grande festa. Inicialmente foi um processo participado, complexo, de grande discussão. Agora que o trabalho está realizado, parece haver unanimidade relativamente à qualidade do trabalho que foi realizado. Era isto que esperava? Era isto que esperava, embora haja sempre alguma hipótese de dúvida acerca dos conceitos de caráter subjetivo que cada um tem sobre aquilo que se faz. E nós não podemos estranhar isso. Agora, o que nós não podemos é hesitar ao longo do percurso que resolvemos trilhar, não podemos hesitar a nenhum título naquilo que queremos fazer, porque então não se faz nada. Nós fizemos as consultas que era necessário fazer, trabalhamos com pessoas que dominam muito bem a dificuldade que era intervir num espaço público com estas características e com esta simbologia, apostamos naquilo que nos pareceu ser o melhor, discutimos até a exaustão aquilo que era possível fazer e, com base nisto, deu um resultado que agora todos reconhecem como meritório. Mesmo aqueles que eram mais turbulentos ao longo do percurso de vida da obra e do projeto, agora renderam-se à evidência, porque não há nenhuma dúvida que Guimarães ganhou um espaço excepcional no que toca àquilo que é o seu papel de atratividade que nós queremos conseguir. Mas de alguma forma ficou surpreendido com esta unanimidade relativamente ao trabalho que se conseguiu aqui no centro da cidade? Alguma dela é hipócrita, porque percebeu aqueles que tanto contestaram ao longo do tempo e que, em alguns casos, até eram capazes de perceber qual era a ponta final do projeto, tiveram isso por razões de ordem vária, que são respeitáveis, mas que naturalmente não ajudam ao trabalho que se faz. Mas agora há uma certa hipocrisia na maneira como se colam àquilo que foi o sucesso do trabalho. E eu queria dizer que essa colagem a mim não incomoda nada, antes pelo contrário, o que me interessa é que de facto se perceba que valeu a pena manter um ritmo de trabalho que caracteriza aquilo que tem sido a minha postura enquanto Presidente da Câmara Municipal. Depois de escolher os melhores, ou aqueles que a gente pensa que são os melhores, avançar, deixar a crítica continuar, fazer o seu caminho e simultaneamente o trabalho. E depois o resultado é este. Há de ver que aqueles que criticaram agora rendem-se porque não têm alternativa do meu ponto de vista. Doutor, ainda não terminaram as obras, é certo com outro timing, mas eventualmente mais complexas. O que eu lhe pergunto é se mantém de facto a mesma esperança relativamente ao cumprimento dos prazos e à não existência de derrapagens, tal como aconteceu no centro da cidade. Haverá aspectos de caráter pontual numa ou noutra obra que podem de facto não corresponder como aconteceu aqui. Isto aqui foi acompanhado ao milímetro, se quiserem, dia a dia, na tentativa de percebermos que o centro, o coração de Guimarães, não poderia aguentar por muito mais tempo uma obra tão complexa como era aquela. E, portanto, isso surtiu efeito. As outras obras dão-nos um descanso maior no que diz respeito à complexidade que elas têm, por um lado, mas simultaneamente ao prejuízo menor que evidenciam para quem mora, ou trabalha, ou vive na periferia das mesmas obras. Mas, de um modo geral, as coisas estão a correr mais ou menos bem. Mas haverá aspectos de caráter pontual que podem aparecer de repente sem que a Câmara tenha qualquer culpa nisso e que tenha dificuldade em encontrar soluções. Não estou de todo convencido que tudo vai correr a 100% como eu gostaria que decorresse. Mas há uma coisa que eu lhe garanto. Dou prazos que permitam minorar aquilo que é necessário minorar em função de complexidades de caráter pontual que aparecem, por exemplo, entre nós e privados. E depois do prazo razoável para que isso se possa resolver, então temos que entrar com exigência e com a exigência que naturalmente a cidade exige de nós, porque não se aceita que depois às vezes interesses mesquinhos estejam a protelar aquilo que é um trabalho que resultará bem se for conseguido de uma forma abrangente. É o que vamos fazer.
Mas neste momento não há de facto outros indicadores que não sejam o cumprimento dos prazos, sobretudo tendo em atenção... Há um outro sinal que ainda não é tão otimista quanto eu gostaria que fosse, mas não posso passá-lo para a passa pública porque naturalmente falta a intervenção final, aquela que é decisiva, aquela que é determinante, aquela que tem que pôr as coisas na ordem se for caso disso. Não se pretende com isto um trabalho musculado, não é isso que está em causa. O que se pretende é não ter, as pessoas não perceberem que nós hesitamos em função de uma dificuldade que nos possam colocar. Essas dificuldades são, bem, do meu ponto de vista, entendo-as perfeitamente, mas quando elas colidem com aquilo que é um projeto global desta natureza, que envolve Guimarães, a região, o país, perante a Europa, nós não podemos aceitar que questões de índole menor possam travar um projeto que tem esta dimensão. E é isso que normalmente nós costumamos fazer. Sr. Doutor, concluídas estas obras, Guimarães ficará com um conjunto de equipamentos fundamentais, não apenas só na atratividade que pretende ter, mas também para a qualidade de vida dos cidadãos. O que eu lhe pergunto é se nesta época de crise está bem contabilizada a sustentabilidade deste conjunto de equipamentos. Isso é uma pergunta fácil de fazer, mas é difícil de responder, porque nós projetamos este trabalho todo há 4 anos desta parte, e há 4 anos desta parte ninguém pensava o que aí vinha. O que nós sabemos é que, na lógica do trabalho que temos vindo a realizar, Guimarães tem sempre uma lógica de sustentabilidade para aquilo que costuma fazer. E também aqueles que são adversários, legítimos naturalmente, também na altura puseram vários problemas acerca da sustentabilidade do pavilhão multiusos, do Vila Flor e quejandos. Agora, nós não temos que deixar de ter ambição. E a ambição está plasmada naquilo que são as parcerias que nós fizemos. Nós temos consciência que não temos condições, qualquer autarquia deste país, como a nossa, não tem condições de trabalhar em consonância com um conjunto de equipamentos que correspondem àquilo que Guimarães quer ter. Então, são essas parcerias que nos dão alguma sustentabilidade, uma sustentabilidade para alguns projetos de grande dimensão que estamos a levar à prática. É isto que vai acontecer. Por outro lado, ontem, como sabe, anunciei na Câmara um apoio que a União Europeia vai dar às indústrias criativas, à cultura em geral, se quiser, que cai cai... É cereja para um bolo. É cereja em cima do bolo, se quiser, cai como sopa no mel, aquilo que de algum modo corresponde à exigência do esforço que é preciso fazer para manter as infraestruturas que nós temos, se alguma coisa porventura correr menos bem. Porque a verdade é esta, a população vai ter grandes dificuldades a manter-se este ritmo de varrer a direito, vai ter grandes dificuldades de poder corresponder, mesmo a nível nacional ou internacional, àquilo que são os fatores de complementaridade da sua vida tradicional, da alimentação, da casa, daquilo que é fundamental para se viver. A cultura vem normalmente por acréscimo. Agora, nós estamos preparados para, de facto, podermos levar à prática um projeto que tem sustentabilidade possível, num cenário que não foi este que nós traçamos, é verdade, mas que, do meu ponto de vista, corresponde àquilo que Guimarães ambicionava e ambiciona e que quer levar por diante. Mas, em termos orçamentais, não deixa de ser significativo este peso da manutenção e da fruição destes espaços, destes equipamentos, nas finanças do município. Não consegue quantificar esse peso? Não, neste momento não consigo quantificar, mas naturalmente exige da nossa parte um esforço que corresponde àquilo que é a linha de rumo das cidades que pretendem estar no caminho certo do futuro próximo. E se tivermos o apoio comunitário, que agora se anuncia de 2014 a 2020, nós, de facto, como qualquer outra cidade que apostou fortemente na componente cultural, ao nível dos equipamentos, trabalhando com as parcerias que fomos capazes de desenvolver a vários níveis, eu estou convencido que nós não vamos ter problemas de maior. Agora, também temos que ultrapassar algumas questiúnculas de pormenor, de caráter ancestral, que são muito típicas de Guimarães e dos concelhos que têm um povoamento disperso, que exigem tudo e mais alguma coisa, quando têm o essencial e o básico para se sentirem bem acomodados naquilo que é a sua estratégia de vida no local que escolheram. É bom ter isto em conta, porque a atratividade de uma cidade faz sempre através do seu polo aglutinador. Ninguém quer tratar menos bem aquilo que é o conjunto da realidade do concelho de Guimarães, antes pelo contrário. Isso, como em qualquer terra que se preza, são complementaridades de alto coturno que nós devemos continuar a alimentar com carinho e com denodo.
Mas o que torna atrativo Guimarães, aquilo que faz de Guimarães uma terra singular, é o que herdou, é o que foi capaz de manter com qualidade, é aquilo que é capaz de fazer no futuro próximo e é a atratividade, sobretudo de jovens, quer dos nossos, quer daqueles que vêm até nós, para dar uma dimensão diferente que faça com que Guimarães seja conhecida na Europa e no mundo. O Teatro Jordão fazia parte do projeto inicial da candidatura de Guimarães à Capital Europeia da Cultura. Quando se apontava para ali o projeto da Plataforma das Artes, que entretanto está a ser edificado no antigo mercado municipal. O que eu lhe pergunto é se o Teatro Jordão está definitivamente posta de parte a possibilidade de ele estar recuperado até 2012, até ao final de 2012. Isso está, e presumo que estará posto de parte. Depende de uma candidatura de mérito que ele possa obter, para nós podermos imediatamente relançar a obra. Eu estou convencido que vamos consegui-la. Agora, não posso comprometer-me com o facto de podermos ter aquela infraestrutura pronta em final de 2012, porque não estava previsto, não faz parte da nossa proposta que entregamos na União Europeia. Temos o trabalho de casa feito, faltam aspectos de pormenor apenas para levar à prática a candidatura no seu todo. Mas enquanto ela não for aprovada, o melhor é ter contenção num período que agora se avizinha tão complexo quanto este. Serão cerca de 4,5 milhões de euros que é necessário para reabilitar aquele espaço, com as valências que já conhecem. Para mim é trabalho garantido. Agora, o que não garanto é que esteja pronto ainda no final de 2012, porque não era esse o modelo de projeto que intervencionamos para ali. Inicialmente sim, mas como houve tantas dificuldades no início, que depois mais tarde foram resolvidas, naturalmente agora temos que esperar por uma candidatura de mérito que o projeto, com a qualificação que tem, porventura pode conseguir, e estou convicto que vai acontecer. Doutor, a poucos dias de começarmos a Capital Europeia da Cultura, teme que o contexto de crise económica que se vive, que é transversal a todo o mundo, possa de alguma forma condicionar as expectativas que inicialmente se criaram para aquilo que poderiam ser os ganhos efetivos para Guimarães? Eu tenho para mim, com o observatório onde me encontro, que é a Câmara Municipal, os contactos que eu tenho com gente muito ligada à política nacional e até internacional em alguns casos, que todas as condições que nós ponderamos há 4, há 3 anos atrás, há 5, estão, de algum modo, prejudicadas por aquilo que aí vem. E a dimensão da crise, falta saber até onde é que ela vai. Porque cada dia que passa, ao contrário de aparecerem soluções para os problemas de uma forma global, aparentemente há mais e mais fragilidades. Basta ver-se o que se passou ontem nas bolsas europeias, em função de pequenos abanões que aparecem nos países quando pretendem contrair empréstimos na banca, e a coisa se complica cada vez mais. O projeto em si tem a sustentabilidade possível nesta altura, mas a maior parte daquilo que é o investimento que nós fizemos tem uma cobertura de apoios comunitários e uma parte também do Governo Central que de algum modo correspondeu àquilo que nós éramos capazes de fazer. Há de reparar que, ao contrário de outras câmaras, e até de dimensão menor ou maior, nós não fizemos cortes substanciais nos nossos orçamentos, porque montamos uma estratégia de investimento que, com o apoio do Governo, naturalmente, assentou naquilo que, de algum modo, correspondia à capacidade que o município poderia levar à prática nos seus projetos. E se, como agora se diz também, nós tivermos uma majoração do apoio comunitário no que toca aos projetos que foram aprovados, então ainda ficaremos um bocadinho mais aliviados. A questão de fundo que me põe, presumo que não será bem essa. O que falta é saber que correspondência terá o esforço que aqui se fez ao nível do equipamento e das capacidades de oferta que nós vamos ter, se a procura corresponderá a isso mesmo. Era isso que eu lhe ia perguntar. Exatamente. Criança expectativa de 1,5 milhão de visitantes. Continua a considerar que é um número expectável? Eu nunca disse 1,5 milhão, se disse, fui atrás de alguém que o disse. Eu presumo que 1 milhão, se conseguirmos 1 milhão de habitantes, perdão, de visitantes, será uma boa marca, porque nós também reconhecemos que algumas infraestruturas de Guimarães, no que diz respeito ao apoio que nos visitam, ainda não estão bem afinadas, como todos nós sabemos. Eu não gostaria de bater mais nesta tecla, mas a verdade é que a população de Guimarães, que joga
entre aspas, na fileira do turismo e da recepção a quem nos visita, tem que dar um salto qualitativo grande, a todos os níveis, porque senão tudo mais pode sair um bocadinho fragilizado, não para 2012, mas para o futuro. E essa matéria, do meu ponto de vista, escapa à vontade da Câmara e, porventura, não está a ser tão assertiva quanto deveria ser-lo em função daquilo que nós sentimos em cada vez que há um pico de procura, já em função da Capital Europeia da Cultura. Portanto, se tudo isto se conjugar, nós vamos ter, de facto, muitos visitantes. Naturalmente poderemos ter um pouco menos, porque a Europa toda está em crise, mas a verdade é que o projeto vai valer a pena, não tenho dúvidas nenhumas. Agora as pessoas têm que se preocupar, não é com o imediato, não é com o cotidiano, não é com o amanhã, não é com 2012, é com a sustentabilidade que tem que haver para pós-2012. E isso implica que tenhamos uma capacidade de recepção, de qualidade do que somos capazes de fazer, da maneira como somos capazes de adiantar este tipo de projetos, de nos adaptarmos exatamente àquilo que as pessoas gostam, que se lhes faça quando chegam até nós. E naturalmente aqui há ainda um caminho a percorrer que não depende da Câmara. A Câmara está disponível, mas é preciso que terceiros percebam que é fundamental mudar alguns hábitos, porque de outra maneira não recebemos bem. Doutor, quando se falava da Capital Europeia da Cultura para 2012, à distância de alguns anos, criavam-se expectativas também relativamente ao desenvolvimento económico, ao relançamento da economia local. Eu pergunto-lhe se, de facto, há condições, há expectativas para que, de facto, ao nível, sobretudo, da indústria criativa, se possam vir aqui a criar projetos muito interessantes. Há expectativas infundadas. Os próprios jovens de Guimarães, que, a partir de certa altura do projeto, aderiram a ele de alma e coração, e são muitos deles que estão, de facto, em iniciativas de grande atratividade que se têm levado à prática. Esses próprios jovens têm dado sinais claros daquilo que são capazes de fazer e daquilo que podemos esperar deles. Esses são o nosso futuro. Nós estamos aqui de passagem, como também os jovens, mas já fizemos o nosso percurso. Nós temos que deixar isto em condições que esses jovens possam potenciar aquilo que são as infraestruturas que nós estamos a criar. Esses e os que vêm até nós. E isso é possível. Agora, não é carregando num botão, como muita gente julga, que de repente indústrias com esta complexidade começam a dar frutos e têm uma capacidade de empregabilidade que naturalmente nunca poderão ter. A criatividade é singular, não é massificante, não é plural a todos os níveis, não é uma fábrica que emprega logo 1000 ou 2000 de uma vez, não é nada disso. É um trabalho, é um percurso de vida que tem que se fazer, que corresponde a uma exigência que se está a tentar cumprir com o projeto que estamos a levar à prática e depois a dar corpo a essa gente criativa que tem posturas de vida, tem conceitos, tem pensamentos que são dos mais dispares, têm que ser bem acolhidos. Isso é o sinal de abertura que Guimarães tem que dar e não tem que se admirar de coisa nenhuma para ter os criativos connosco. Os criativos são gente, porventura, com modus faciendo e modus vivendi diferente do tradicional. Mas são hoje uma mais-valia. Mas são as mais-valias, é isso que nos diferenciará no futuro. E, portanto, o acolhimento que nós temos de fazer a essa gente é um acolhimento de carinho, de apoio, de complementaridade na ação do que é preciso levar para o terreno. E esse trabalho, ao nível do Guimarães tradicional, ainda é um bocadinho hesitante, se quiser, mas está a fazer o seu caminho. As coisas estão a correr bem. Mas precisamos de mais. E o que eu tenho dito ultimamente, e esta mensagem vocês têm que ajudar a passá-la, para sermos Capital Europeia da Cultura não se pode assentar a ideia apenas em duas questões, que é um programa cultural de exigência relativa, porque também, como sabe, tivemos cortes substanciais nessa componente do projeto, uma reabilitação cuidada e que todos reconhecem que é bem feita, assumida e vai estar bem, mas não, é outra postura. Outra visão das coisas, uma abrangência daquilo que é um conceito de vida que pode não ser exatamente o nosso. E isso esse caminho é preciso percorrê-lo também. Fazer a crítica pela crítica, mas ouvir o outro, dar-lhe conteúdo, explicar-lhe o pensamento, mas ouvir o dele. Quer dizer, há aqui uma apetência a vários níveis, no que diz respeito à mente, ao conceito de vida, àquilo que são as nossas raízes, defendê-las convenientemente, mas também perceber que terceiros também têm a sua história, não conflituar com quem está ao lado, somos parceiros, temos que ser parceiros naquilo que for fundamental,
Não somos súbditos, somos parceiros, que é diferente. E, naturalmente, ninguém quer ser súbdito, nem nós dos outros, nem os outros de nós. E, portanto, esta conflitualidade, às vezes alimentada com um conceito bairrista que já passou no tempo, isso não ajuda a nada e a coisa nenhuma, nem é digna de uma capital europeia da cultura. É preciso perceber que a maior dificuldade que nós temos para mudar as coisas é trabalhar a mente das pessoas. E é uma obrigação que nós temos todos, com esta oportunidade que nos deram, de trazer até nós gente que pensa completamente distinto do que nós pensamos, mas que é isso que faz a riqueza do que nós queremos que venha até Guimarães para potenciar a criatividade de que somos capazes. Perante esse discurso otimista, que é importante, eu perguntava-lhe se, ao contrário de outros e de muitos, não teme aquilo que já se designa de ressaca de 2013. Não, a ressaca haverá sempre. Em qualquer coisa. Sabe que a leitura que eu faço, depois deste período de vida que já tenho, é que há sempre a ressaca, seja do que for. O senhor passa uma noite bem passada, no dia seguinte é uma ressaca. O senhor apanha uma bebedeira, no dia seguinte é uma ressaca. O senhor foi a uma festa que lhe deu um gozo celestial, no dia seguinte tem uma ressaca. O senhor teve um dia fantástico de trabalho, no dia seguinte alguma coisa vai correr menos bem. A ressaca é natural. Agora nós também estamos a pensar em atenuar esses naturais e óbvios acontecimentos que trazem a ressaca. Porque se não houvesse ressaca, então era um milagre. Nós temos isto tudo estudado. Em todas as capitais europeias da cultura há uma ressaca, porque é impossível. Quer dizer, se o senhor quiser continuar a ter este ritmo de trabalho, este ritmo de procura, este ritmo de programa cultural, tem que ter o suporte orçamental que lhe falece na ponta final de 2012. Então o que nós temos é que com os nossos projetos, com a tal criatividade, com os nossos parceiros, nós temos que atenuar a ressaca. Ela acontecerá, mas não é por inépcia nossa, não. É porque é natural que aconteça a ressaca. Agora, nós temos alguns sinais, estamos com alguns projetos, estamos a tentar encontrar algumas soluções que diminuam a ressaca, de modo a que continuemos a poder passar a mensagem de que valeu a pena apostar nisto. E a ressaca não acontecerá de todo se nós recebermos bem em 2012. Voltamos à carga. Quer dizer, os turistas vêm até nós de novo, se nós conseguirmos receber bem, estar disponíveis sempre, não sermos golosos naquilo que vamos fazer, ao nível dos pressários, a vários níveis se quiser, para que depois a ressaca se atenue também pela procura. Porque se isto não for conseguido, naturalmente, como as dificuldades são enormes, as coisas são complicadas, com certeza. Doutor, eu sei que está condicionado a falar sobre os aspectos da Fundação Cidade de Guimarães relativamente à primeira fase do seu trabalho, mas eu gostava de poder saber se essa primeira fase de trabalho, liderada por Cristina Azevedo, condicionou de alguma forma aquilo que eram os objetivos e as expectativas para 2012. A minha convicção é que se tivéssemos o clima que agora temos, tudo correria muito melhor. É o mais que eu lhe posso fazer e dizer. E pode-me dizer se já está contabilizado o valor da indemnização que vai ter que ser pago? Isso não é comigo, não faço a mínima ideia. É parte da Câmara? Não, a Câmara não tem nada com isso, julgo que saberá. Isso é de todo assumido, a Câmara não tem nada com isso. Isso é com a Fundação saberá o que está a fazer e falta-me saber se há lugar a indemnização. Isso, mas é outra conversa. Eu pessoalmente tenho a minha convicção acerca disso, mas não lhe a demonstrarei porque não é nada comigo, não é nada com a Câmara. A Fundação trata disto e trata bem com certeza. Doutor, gosta do programa da Capital Europeia da Cultura? Sabe que eu não sou uma pessoa muito preparada para me pronunciar culturalmente por muitas das propostas que lá estão. Não escondo isso, nem é esse o meu papel, porque senão com certeza teria outra intervenção ali. Estamos muito bem representados lá por um conjunto de pessoas e sobretudo pela vereadora Francisca Abreu, mas há partes do programa que me agradam, mas também lhe garanto que só estou preocupado para já com o dia 21. Estas coisas, com a dificuldade que nós temos nesta altura, sobretudo com a área que eu não deleguei na Câmara de Guimarães, com as dificuldades que as pessoas têm, ocupa muitos dias, muito trabalho e não me permite que eu possa, enfim, dedicar mais tempo a entrar em aspectos pormenores que já gostaria de ter entrado. Para já, vimos que correu bem, montamos a passagem de ano com extrema facilidade e com pouco dinheiro, como certamente se aperceberam também, e com muito êxito.
os dois eventos culturais que tivemos, a 13 e 14, foram excelentes, também muito bem, pequenas coisas que é preciso corrigir, cá estamos para isso, é assim que as coisas funcionam. Dia 21 estamos por lá ao pormenor, a todos os níveis, não pensem mais nada. É uma operação complexa, não é? É uma operação complexa, difícil, que envolve muita gente, muitas personalidades de grande prestígio e de uma grande exigência pela parte que nos toca, e depois lá vamos. Portanto, estou convencido que o programa cultural dia 21 vai correr bem, quer na parte formal, quer na parte mais popular, e depois a seguir, naturalmente, escolherei uma outra parte do programa que é mais apelativa para aquilo que é naturalmente do meu gosto. Tenho que tratar das questões que de algum modo dizem respeito à Câmara em si, porque a outra parte está bem entregue. A mim ainda continuam a preocupar mais, porque do lado, agora estou seguro que daquele lado não tenho que preocupar, com as obras que estão em curso, que eu quero ver terminadas em tempo útil, com as quais me comprometi. E ainda vou ter algumas dores de cabeça. Mas é para isso que eu tenho cabeça. Ainda sobre o programa, Sr. Doutor, criou-se alguma expectativa relativamente a espetáculos, concertos, que eventualmente pudessem gerar aqui um movimento de milhões de muita gente, mas não há nada disso no programa. Acha que isso faz falta ao programa? Presumo que não, mas a verdade é que as condições em que... primeiro, essa expectativa, se foi criada, não foi por nós. Primeira questão. Em segundo lugar, o corte que a programação teve, de 40% no seu todo, mas com uma postura cívica e política, não é política partidária, e política, por parte da administração, tem que ser louvada, porque não se queixa. A Fundação foi comparada a qualquer outra fundação e, de um ponto de vista, é um erro. É um erro porquê? Porque esta fundação tem um timing, e um timing designado. Um objetivo muito concreto, não é? Um timing designado, que podia até 2015, e para poderem suprir algumas das fragilidades que esse corte lhes trouxe, a atual administração libertou-se de 2 anos e meio de salários que poderia receber e, porventura, com muito menos trabalho. Portanto, o Governo, do meu ponto de vista, não foi justo connosco ao comparar a Fundação Estado de Guimarães, que tem um objetivo específico, com qualquer outra fundação do país, quando lhe fez um corte igual às outras, de 30% este ano. Mas a administração da Fundação soube compreender as dificuldades do país, adaptou o seu programa, está a fazer o que pode e, naturalmente, não pode entrar em fogotórios que, noutras circunstâncias, poderiam ser assumidos por todos quantos gostariam de fazer espetáculos de multidões. Mas o essencial está cá. E há uma coisa que é fundamental para todos nós: a envolvência dos cidadãos. O darmos um cunho de companheirismo no projeto e naquilo que ele é capaz de levar ao terreno, com picos altos que também os tem, como vai ver já no dia 21, naturalmente só um programa apelativo e é um programa que vai honrar Guimarães. O senhor já há pouco referiu, eu queria que concretizasse eventualmente, à parte os momentos em que o protocolo lhe vai exigir a presença, o Sr. Doutor já marcou na agenda algum espetáculo que viu no programa da Capital Europeia? Ainda não. Para já estou confinado a 21. E o resto, depois 28, julgo que há lá alguma coisa que me agrada, mas ainda não vi bem. Vou verificar. Mas, de qualquer dos modos, eu não tenho uma vida tão fácil quanto alguns pensam. Eu trabalho muitas horas por dia, é a minha obrigação. Isto também não é obrigação porque estou cá, mas o lugar não é de obrigação, como sabe. Também gosto de lá estar. Mas vou, à medida que o programa vai avançando, vou a um outro espetáculo, isso garanto. Como espectador e não apenas restringido às obrigações do protocolo? Não, exatamente, como espectador. Estarei com certeza num outro espetáculo que a minha agenda me permita e que vale a pena eu poder saber que estou a oferecer um pouco daquilo que também tem um pouco do nosso trabalho. Ok, obrigado, Sr. Doutor.